Os comandantes das Forças Armadas estiveram presentes no evento Democracia Inabalada, promovido pelo governo. Ao contrário de outras lideranças, porém, os chefes militares optaram por uma participação discreta. De acordo com a Folha de São Paulo, essa estratégia foi acertada entre os comandantes e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, às vésperas do evento. Os comandantes Tomás Paiva, Marcos Olsen e Marcelo Damasceno entraram pela chapelaria do Congresso. Eles passaram por um atalho criado para autoridades evitarem os detectores de metais e também a imprensa. Sem aparentar muito entusiasmo, os três aplaudiram de maneira comedida e protocolar o discurso do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na ocasião, o magistrado dizia, abre aspas, a democracia venceu a frustrada tentativa de golpe de Estado, fecha aspas. Silvio Navarro, quero te ouvir como é que você avalia. Temos o vídeo para a gente mostrar antes de ouvir Silvio Navarro, produção. Vamos exibir o vídeo. Apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz nem união, pois ignorar tão grave atentado à democracia e ao Estado de Direito seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. Aprender as lições do passado, aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia! Agora sim, Silvio Navarro, lembrando que esse vídeo foi exibido pela Folha e mostra uma reação contida, né, bastante sóbria aí dos comandantes das Forças Armadas em relação ao discurso do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que eles estavam visivelmente desconfortáveis com as palavras do ministro Alexandre de Moraes. A fala do ministro Alexandre de Moraes, aliás, ela destoa até da fala do próprio presidente Lula, que é o autor do nós contra eles. O discurso do nós contra eles, essa rivalidade, essa polarização exacerbada, ela nasce com o PT, há muitos anos, inclusive, há décadas. E a fala do ministro Alexandre de Moraes é uma fala que não tem absolutamente nada de pacificação. Pelo contrário, ele joga mais combustível numa polarização, que justamente um ano depois, esse ato deveria estar condenando. Deveria ser um ato para apaziguamento das forças políticas no país. É o contrário que nós assistimos. A fala dele é: não haverá anistia, não há perdão, não há clemência, vocês serão neutralizados, vocês serão aniquilados. Ou seja, ele está se colocando de um lado do espectro político brasileiro, porque ele está ao lado do presidente Lula, dos ministros deste governo. Então, é importante a gente mostrar que o ministro Alexandre de Moraes, na função de relator, juiz, vítima, investigador do 8 de janeiro, não só acumula muitas funções, o que é inconstitucional, o que não faz parte do devido processo legal, ele deveria se declarar impedido desde ontem de ser juiz de uma causa que investiga, por exemplo, uma tentativa de matá-lo, ou seja, ele é o alvo, a vítima. Já começa errado por aí, e aqui nós sempre defendemos que essa pessoa que se de fato planejou sequestrá-lo, matá-lo, o que seja, deveria estar já ter sido identificada depois de tanto tempo e estar presa. Ele não só está acumulando funções demais, ou seja, está agindo fora da lei, como ele também está
aderindo ao discurso político mais extremista num evento como esse desnecessário. E aí, Augusto, você também vê os chefes ali militares desconfortáveis no evento de ontem? Totalmente. Antes eu queria fazer, eu não tenho compromisso com o erro, cometi um erro atribuindo a Preta Gil uma frase que na verdade é do ou da Pablo Vittar e o Silvio, que sabe tudo, que sabe a frase. Qual é mesmo, Silvio? É o que você disse, eu sou muito epiléptica, ela disse, né? Eu escuto de tudo. Escuto de tudo. Então, dito isso, vamos ao discurso. Como é que pode um juiz se manifestar fora dos autos sobre um inquérito ilegal que ele conduz dizendo isso? Que vai condenar todos. Só não condena a forca porque ainda não é permitido no Brasil. Não existe a pena de morte, ainda. Se dependesse dos ministros do Supremo, talvez já estivesse aí em vigor alguma dessas leis que eles inventam para qualquer coisa. Agora, está na hora do decano Gilmar Mendes, que fala em nome da corte, dizer ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque foi nessa condição que ele participou da festividade, diante de dizer isso aí, olha, espera um pouco, não é que você está se manifestando fora dos autos, você está já julgando, já julgou. Ele está comparando a multidão ao Hitler, ele se acha parecido com o Churchill, mas o Churchill ele conversou, ele buscou, esse sim, ele defendeu a democracia ameaçada. Agora, ele defendeu num sistema exemplarmente democrático. Eu fico fascinado quando eu lembro que durante a guerra votavam moções de apoio ou não, moções que criticavam duramente ou pediam o afastamento do Churchill. Continuou funcionando. A democracia inglesa que era defendida pelo Churchill, ele foi atacado. O Churchill, ele sim, atacado por uma ameaça à democracia. Agora, ele se acha parecido, está ficando doido o pessoal do Supremo. A outra lá, a Rosa Weber, decide que o nosso... a versão brasileira do dia da infâmia. de Pearl Harbor, exatamente, aconteceu no dia 8 de dezembro. Quer dizer, essa aí não vê nada, né? Vai ver o documentário Vozes da Segunda Guerra Mundial para ser menos cretina. Foi homenageada ela no discurso do Moraes, que ele fala, nos conduziu. Ela não conduz nem a cozinha da casa dela, ela não conduz nada. A Rosa Weber, ela nunca foi juíza, então ela não sabe o que aconteceu. Então a gente fica vendo. Eu tenho pena da Ana, que é a nossa heroína, lá nos Estados Unidos. Que imagina, se eu não fosse brasileiro e estivesse lá falando, Ana, me explica aqui, ó. Põe o discurso do Roosevelt, dizendo como é que tinha sido o dia entrará para a história como o dia da infâmia. E põe a Rosa Weber, lá no Brasil como é que foi. E aí mostra, os americanos trocariam o dia da infâmia pelo nosso com muito prazer. Não morreu ninguém. O único morto do 8 de janeiro é o Clériston, por enquanto. Esse não teve o nome citado, esse ninguém homenageia. Então eles não conhecem história, renunciaram ao que sabiam sobre a Constituição, esqueceram, preferiram esquecer, negam o que já afirmaram e provocam a desestabilização do Brasil, e a desordem jurídica que eles deviam evitar. Como é que pode o sujeito falar? Apaziguamento não tem nada a ver com a paz, mas será que ele não sabe ler? Apaziguamento é o quê? Não tem paz aqui no meio? Precisa separar letra por letra, em maiúscula, para ver se ele enxerga alguma semelhança. Então, para no apazi e pronto, para facilitar as coisas. A gente está precisando desenhar para os ministros do Supremo.
Então é o seguinte, um ministro que está devendo imediatas explicações sobre a teoria do enforcamento, que não existe, é mentira, fica aí jogando mais lenha na fogueira, sem saber que a história, que ele faz essa salada mista, mostrando que não conhece, também a história não perdoa esse tipo de comportamento. Eu não estou fazendo nenhuma ameaça, não. Não adianta vir com conversa fiada. Estou fazendo uma constatação. A Ana foi citada aqui, vou trazê-la para a roda. A Ana já escreveu, inclusive, aqui na revista Oeste sobre Pearl Harbor, né, Ana? Agora, é difícil entender como alguém consegue estabelecer um paralelo entre Pearl Harbor e 8 de janeiro. Mais difícil ainda é como você traduz em inglês, Ana. Já tentou fazer esse exercício por aí? Já tentei, né? Acho que, se eu não me engano, o título do meu artigo era a Suprema Vergonha, né? Porque não tem o notável, o notório saber jurídico, reputação ilibada, a gente não sabe de tudo. Agora, completo desconhecimento histórico, isso é geral, né? E da nossa língua também, como o Augusto disse, né? Apaziguamento, a gente vai ter que ficar dividindo, explicando. É absurdo isso que eles tentam emplacar todos os dias, né? Não é apenas a distorção de um passado recente, no caso 8 de janeiro de 2023, mas eles distorcem ou fingem que não conhecem ou são ignorantes mesmo sobre passados na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, comparações esdrúxulas, todo mundo é nazista, todo mundo é fascista. E aí, Paula, é exatamente como o Piotto disse, hoje o brasileiro sabe o que é fascismo, sabe quem foi nazista, quem foram os nazistas, os regimes totalitários, o que é o comunismo, como o comunismo matou de uma maneira conservadora, né, um número conservador, 110 milhões de pessoas no mundo. O brasileiro sabe disso tudo. Agora, uma pergunta, eu realmente não sei, tá? A resposta não é uma pergunta retórica, não. Mas o que os militares estavam fazendo lá? A presença era obrigatória? Eles estavam lá porque era um evento oficial do governo no sentido de lançar alguma diretriz? Porque foi um evento político, obviamente político, tanto que a grande maioria dos governadores não apareceu, né? Outros na imprensa, inclusive na imprensa do consórcio, hoje também dizendo que o tom dos discursos foi um tom muito político. As Forças Armadas sempre se orgulharam, né, de serem uma força apolítica, né? Militares não somos políticos, e aí eles estavam sentados ali. Então, a reação, se foi com vergonha ou sem vergonha, para mim não interessa. Para mim é o que estavam fazendo ali num evento absolutamente 100% político. Político e mentiroso. Eles não poderiam falar, não, esse evento é político, nós não vamos aparecer?